Nesta aula eu vou ensinar como fazer a geração do mosaico de ortofotos, que é o último produto cartográfico que a gente vai gerar aqui no software. Até então a gente já gerou a nuvem de pontos, o modelo 3D, já geramos o MDT, o MDS e agora vamos gerar o mosaico de ortofotos. Começando, antes de fazer toda a geração do produto, eu vou explicar um pouquinho mais do que é um mosaico de ortofotos, ou ortofoto mosaico, também como é conhecido pelo nome. Então, antes de começar a falar o que é um mosaico de ortofotos, eu vou explicar o que é uma ortofoto. E a ortofoto é um produto resultante da transformação de uma foto original em uma foto onde principalmente, aí que está o detalhe, onde os deslocamentos devido ao relevo e a inclinação da fotografia são eliminados. Então, essa ortofoto é o ponto-chave do nosso mosaico de ortofotos. Tá? Vocês vão entender por que o mosaico de ortofotos é tão utilizado no mercado de trabalho e ele é tão requisitado também para várias aplicações. Se você for pensar numa fotografia comum, por que você não pode fazer medidas em cima dela? Por exemplo, tirei uma fotografia, vou passar aqui para o computador e vou fazer uma medida em cima dessa fotografia. Justamente porque em cada pixel dessa medida, ela vai ter, digamos assim, uma escala diferente. Tá? A distância da onde você tirou a foto, a cada objeto daquela imagem, ela vai ter uma distância diferente. Então, quando não tem uma escala constante, a gente não consegue fazer medições em cima. E aqui nessa ortofoto, a gente tem uma correção devido ao deslocamento e à inclinação da fotografia, que também é muito importante, vocês vão entender esse raciocínio. Então, um ortofoto mosaico, ou mosaico de ortofoto, nada mais é do que o resultado do processo de aerotriangulação e mosaicagem das ortofotos. Essa aerotriangulação eu expliquei um pouquinho melhor no módulo passado e também ali quando a gente foi fazer o segundo alinhamento de fotos. Então, uma ortofoto mosaico, mosaico de ortofotos, nada mais é do que, digamos, a mosaicagem aí de várias ortofotos que ele vai gerar. E eu estava explicando essa questão da escala para vocês, porque a principal característica desse produto é a possibilidade de realizar medições diretas. O que seria isso? Eu poder medir distância, área, ângulos, só medidas em 2D, porque é um produto 2D que a gente está gerando, tá? É uma imagem raster. E por que a gente consegue fazer essas medições? Porque a escala é constante e isso possibilita a gente fazer esse tipo de aplicação. Então, essa correção em relação ao deslocamento do relevo, ela permite aí uma escala constante do nosso produto, que a gente vai conseguir fazer as medidas, diferente de quando você só tira uma fotografia comum. Tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo de como é feita essa geração do mosaico de ortofotos, ou do nosso ortomosaico. Ele está representado aqui nesse produto cinza, e eu já adianto para vocês que, para a gente gerar o nosso mosaico de ortofotos, a gente precisa de um modelo digital de elevação. Ou pode ser um MDT, ou pode ser um MDS, tá? Mas a gente precisa dele. Por quê? Eu não falei anteriormente que a gente vai fazer correções devido ao relevo? Então, para isso, a gente precisa de um produto que traga essas informações. E olha o que o software vai fazer. Quando ele encontrar lá o pixel, toda aquela questão que eu expliquei, como é feito lá o alinhamento de fotos, digamos que ele encontrou lá o pixel semelhante, nosso ponto homólogo, e ele vai fazer essa projeção no terreno, tá? Quando ele for projetar esse pixel aqui lá no nosso produto para gerar a nossa ortofoto, aí vai ter duas formas diferentes. Uma forma é utilizando o MDS e a outra forma é utilizando o MDT. Então, olha o que acontece quando a gente utiliza o MDS. Lembrando que o MDS é o modelo digital de superfície que vai conter todos os objetos que também estão acima da superfície. Esse pixel aqui, ele vai ser projetado no MDS. Quando chegar, por exemplo, aqui no edifício, digamos que é a quina aqui do edifício, que nem está na imagem. Chegou aqui na quina do edifício, o que vai acontecer? Esse pixel ele é projetado de forma ortogonal aqui para o nosso ortomosaico, para o nosso mosaico de ortofotos. Então, ele vem aqui até encontrar a feição e tem essa projeção ortogonal. Quando a gente não trabalha com MDS, a gente trabalha com MDT, esse prédio aqui, ele não estaria sendo representado, certo? Porque a gente só tem informação do terreno. Então, olha o que aconteceria. O pixel seria projetado até se interceptar aqui no nosso MDT.
e aí depois ele seria projetado aqui no nosso mosaico de ortofotos. Então, essa diferença aqui posicional, ó, entre aonde era realmente o pixel de verdade e aonde ele foi projetado, ele causa alguns tipos de distorções que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Então, ó, para colocar o pixel da imagem original na posição correta no ortofoto mosaico, precisamos do modelo digital da área mapeada. A partir da escolha do modelo de elevação, podendo ser o modelo digital de superfície, o MDS, ou um modelo digital de terreno, o MDT. Temos diferentes características no processo de ortorretificação e na geração do ortofotomosaico. Esse daqui, essa imagem que eu acabei de explicar, é esse tal processo chamado de ortorretificação, tá? Lembrando que nesse processo vai ter a correção devido ao relevo e também devido à inclinação das imagens, que no caso a gente não quer ter uma vista perspectiva, a gente precisa ter uma vista ortogonal da área que a gente está mapeando, tudo bem? Então aqui a gente começa a diferenciar o ortomosaico quando a gente gera ele através do MDS ou através do MDT. Vou falar aqui primeiro do MDS, que a gente chama ortofotomosaico ou ortomosaico, tá? Real ou verdadeiro, quando a gente utiliza como base o MDS. E aí aqui tem as características, ó. Objetos acima do nível do terreno estarão em vistas ortogonais. O que seria a vista ortogonal? Quando a gente não vê a lateral do objeto, a gente só vê, por exemplo, está representando uma casa, a gente vê somente o telhado da casa, a gente não vê as paredes. Tamanho ajustado ao MDS e sem ocultação de objetos, independente do ângulo de visão do centro de projeção. É basicamente isso que eu falei, tá? De a gente não começar a ver laterais do objeto, somente o que a gente tem essa vista ortogonal, que é uma vista de cima, assim, digamos, tá? Aqui está o exemplo. Então, observe que a gente só vê o telhado, a gente não vê a lateral aqui, a gente não vê a lateral, por exemplo, dos caminhões, tá? É uma vista ortogonal, uma vista de cima mesmo aqui do que a gente está querendo mapear. Agora, quando a gente utiliza um MDT para a geração do nosso ortomosaico, ele tem o nome de clássico ou convencional. E olha só quais são as características. Objetos acima do nível do terreno poderão ter vistas perspectivas. Então, vistas perspectivas, elas resultam ali na gente conseguir enxergar a lateral dos objetos. Variação de tamanho e ocultação de objetos, dependendo do ângulo de visão do centro da projeção, ou seja, objetos representados inclinados. Essa ocultação de objetos é quando, por exemplo, uma parede ou um telhado está deslocado e ele acaba tampando ali alguma outra feição. Eu vou dar um exemplo prático quando a gente fizer a geração lá no software. Aqui está um exemplo do mosaico gerado, do mosaico de ortofotos, gerado através aí utilizando um MDT, e repare que a gente começa a ver aqui, ó, a lateral do caminhão, tá? Olha aqui. A gente começa a ver aqui também a lateral aqui dessa construção. Então é esse tipo de lateral que a gente vai estar falando aí, que vai estar atrapalhando, tá? E eu explico melhor quando a gente gerar os nossos mosaicos. Tem uma forma mais visível de explicar quais que são as distorções quando a gente utiliza um mosaico de ortofotos através, a partir aí, de um MDS. Porque até agora, né, pela minha explicação, vocês vão falar, ah, bacana, já que tem todas essas, a gente enxerga a lateral dos objetos, né, quando a gente gera a partir do MDT, por que a gente não utiliza só através do MDS? E é o que eu vou explicar aqui agora. Quando a gente gera o nosso ortomosaico utilizando o MDS, ele causa algumas distorções dos objetos. E quando a gente está mapeando uma área urbana, a gente quer minimizar qualquer tipo de distorção, porque a gente vai precisar desses detalhes. Então, por que acontece aqui essa distorção quando a gente utiliza o MDS? Uma pode ocorrer através, que a gente chama aí, de uma falta de informação, que aí a gente tem uma piora na nossa qualidade geométrica do que a gente está mapeando, tá? Do nosso processamento, do produto que a gente gerou. Por que tem essa falta de qualidade geométrica? É quando falta informação, tá? E quando que falta informação? Por exemplo, quando você não faz uma sobreposição adequada. Então, como que a gente corrige a sobreposição, né? Tem que fazer a sobreposição adequada, não tem jeito. Além disso, uma outra questão aqui envolvendo. A gente tem que evitar informações nas laterais do objeto. Vocês viram que ao longo do processamento eu frisei bastante que o intuito aqui desse mapeamento foi para a gente gerar os produtos cartográficos, e isso inclui o mosaico de ortofotos.
Então, quando a gente gera esse mosaico de ortofotos, a gente não quer informações laterais dos objetos. Então, quando a gente gerou aquele modelo 3D, que os objetos elevados ficaram todos distorcidos, né? Aquele não é nosso intuito. Nosso intuito não era reconstruir aqueles objetos. Era o quê? Somente ter a parte de cima das feições reconstruídas da forma correta. Porque quando chega aqui no mosaico de ortofotos, olha o que acontece. Se a gente começa a ter a lateral dos objetos, o software ele vai pegar os pixels da lateral do objeto e ele vai acabar jogando para a parte de cima, tá? Ele vai tentar reconstruir aqui. E olha só como é que fica. Causa essa distorção. Então é muito importante para a gente gerar um mosaico de ortofotos que a gente não esteja vendo a lateral dos objetos. Tá? Como que a gente faz isso? Fazendo uma altura de voo adequada. Então, quanto menor o seu GSD, é mais provável que você vai pegar ali a lateral dos objetos e sempre a câmera tem que estar posicionada 90 graus do nadir que a gente fala, tá? Ela tem que estar posicionada totalmente para baixo para conseguir tirar essas fotos e a gente ter um resultado correto aí na geração dos nossos produtos. Aqui a gente tem outro exemplo dessas distorções ocasionadas quando a gente utiliza um MDS. Então olha aqui essa distorção, tá vendo? Quando a gente utiliza um MDS, ele vai ter provavelmente distorções na maioria dos objetos elevados, como por exemplo aqui a gente vê nas árvores, tá? Prédios com certeza vão ter distorções e eu vou mostrar melhor quando a gente fizer a geração do nosso mosaico de ortofoto. Outra parte importante aqui para a explicação, que ele vai estar mais voltado aí para o ortomosaico quando a gente for utilizar o MDT como base, tá? Mas aqui são chamadas de linhas de corte. O que são linhas de cortes? É o que vai permitir a nossa mosaicagem. Então, imagina aí que o software gerou várias ortofotos, corrigindo a inclinação das fotos, fazendo correção do relevo, tá? Gerou as ortofotos e agora ele vai ter que juntar uma ortofoto na outra. Para ele juntar uma ortofoto na outra, ele tem que emendar essas ortofotos. E essas ortofotos são emendadas através do que a gente chama de linhas de corte ou linhas de quebra, tá? Como são conhecidas aqui, o inglês ele chama de seam lines. Então, toda vez que tiver aqui essa junção aqui de uma ortofoto com a outra, ele vai passar aqui uma linha. E por que isso daqui é importante para a gente? Quando a gente trabalha aqui, por exemplo, com um ortofotomosaico gerado através do MDT, se essa linha de corte passar em cima de uma feição, olha aqui que nem acompanha aqui essa linha, né? Passou aqui em cima do telhado de uma casa. Ele meio que corta essa informação. Então, o que a gente tem que fazer no processamento? A gente tem que dar um jeito dessa linha aqui não passar aqui em cima, porque olha como é que é a ponta do telhado e olha só como é que ela ficou distorcida aqui nesse caso. Tá? Então repare que aqui ó, a gente deu um jeito, que a gente vai ver isso na próxima aula, quando a gente for fazer a edição do nosso ortofotomosaico, que a gente tem que tirar aqui de cima para não acontecer nenhuma distorção. Tá? Então, aqui é só mostrando o ortofotomosaico gerado a partir do MDT, né, que ele chama de clássico ou convencional, e aí eu já falo para você que provavelmente, muito provavelmente, a gente não vai ver a lateral das casas, tá? Só vai ver se for um objeto mais elevado, como um prédio ou coisa do tipo. Então, a geração desses dois produtos, tanto o convencional quanto o clássico, eles vão ser bem parecidos quando a gente fala aqui nos níveis de casa. Vocês vão reparar mais a diferença quando a gente estiver falando de um prédio, e aí a gente vai ver isso na prática. Tá uma comparação e vamos para o software para a gente fazer a geração desses dois produtos. Voltando aqui, vamos gerar primeiro para o MDT, vou só minimizar aqui para ficar menor, vamos gerar aqui para o MDT, então vamos lá em fluxo de trabalho, build orthomosaic, em surface, que é a fonte, vamos deixar DEM, que é o nosso MDT, aqui você tem a opção de escolher a mesh também, só que eu indico melhor a gente utilizar a DEM aqui para gerar o nosso orthomosaico. Modo de combinação sempre é mosaic, tá? Porque a gente vai fazer uma mosaicagem aí dessas ortofotos. Essa opção Refine Seam Lines sempre deixa habilitado. O que ela vai fazer? Que não expliquei agora há pouco, ela vai evitar que aquela linha de corte ela passe bem em cima da construção, tá? Então sempre deixa ela habilitado. Enable Hole Filling caso tenha algum buraco no seu produto, ele vai tampar esse buraco, mas lembrando aí que se você fizer uma sobreposição adequada, uma altura de voo adequada, é bem difícil ficar com um buraco no seu produto, tá? Que a gente está gerando aqui, mas deixa habilitado. E olha só,
Esse pixel size em metros aqui é o nosso GSD. Então, quando a gente fez a análise do relatório de processamento, o GSD estava dando 7,35 centímetros, né, se eu não me engano. E agora ele está dando 6,74 centímetros. O que aconteceu aqui? Como vai acontecer esse processo da geração das ortofotos e tudo mais, ele sempre vai diminuir aqui um pouquinho o tamanho do nosso GSD. Definir limites é caso a gente quisesse colocar aqui coordenadas de um retângulo envolvente ou um quadrado envolvente para gerar o ortomosaico só naquela região. Como a gente já delimitou aqui, ó, a nossa área de interesse, vamos gerar para tudo, tá bom? Então, feito isso aqui, a gente basicamente não configurou nada, né? A gente só colocou aqui para refinar lines. Vamos dar um OK. E terminado de gerar o nosso ortomosaico para o MDT, antes de a gente fazer qualquer análise, vamos gerar também para o MDS. Então, 2 cliques em cima do MDS, fluxo de trabalho, build ortomosaic, e aqui não vai mudar nenhuma configuração em relação ao MDT, tá? Só vamos colocar aqui para refinar lines e vamos dar também um OK. Assim que terminar aqui o processamento, eu volto para mostrar como que foram esses produtos gerados. Terminada a geração dos dois ortomosaicos, né, tanto para o MDT quanto para o MDS, vamos analisar aqui primeiro do MDT. Então, dando 2 cliques, vamos desabilitar também as curvas de nível, tá? Para desabilitar, é só vir aqui em Shapes e ver qual que está habilitada, aqui no meu caso é essa de 1 metro. Então, só para você ver também que tem como, né, analisar tanto o ortomosaico quanto as curvas de nível um em cima do outro, tá bom? Vou só desabilitar para a gente fazer uma análise melhor do ortomosaico. E aqui a gente vê, ó, o nível do detalhamento que a gente conseguiu, basicamente aí com um GSD de 7 centímetros, né? Ficou 6 centímetros e pouquinho, como a gente vê aqui, ó, ficou 6,75 centímetros, tá? Então, ficou um GSD bem bacana aí pra gente estar analisando aqui esse ortomosaico. Então, olha só uma diferença aqui, vamos analisar agora o do MDS. Dá 2 cliques aqui em cima do MDS, ele já abre o do MDS, tá? Olha só, vou procurar um local aqui do MDT que provavelmente vai ter alguma distorção lá no MDS. Então, repare, ó, que esse prédio aqui no MDT, a gente está vendo aqui essa lateral do objeto, né? E quando a gente mudar lá para o MDS, ó, a gente não vê mais a lateral, só que a gente vê essas distorções, tá? Essas distorções que eu estava comentando. Então, vou voltar aqui para o do MDT. Vamos ver outro lugar também aqui, provavelmente de árvore, ó. Quando tem árvore grande assim, no MDS sempre tem distorção. Então, vindo aqui, ó, no MDS, olha só como está distorcido, né? Aqui em volta das árvores. Então, é esse tipo de distorção que a gente acaba comentando aí, falando que tem do MDS. Se eu ver aqui no MDT, por exemplo, eu vou habilitar aqui em cima, ó, as linhas de quebra, tá? Que o software gerou para estar juntando aqui as nossas ortofotos. Ó. Ele faz a junção dessas ortofotos, por isso que a gente tem o nosso mosaico de ortofotos. E provavelmente, onde a gente vai procurar defeito aqui no nosso ortomosaico gerado pelo MDT, é onde vai ter essa junção de uma ortofoto na outra, tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, habilitando, desabilitando. Então, olha aqui esse muro. Teve um pequeno, bem pequeno mesmo aqui, desencontro, tá? Mas foi bem aonde passou a linha de quebra. Então, é assim que a gente procura. Deixa eu ver se eu encontro um aqui. Olha só, por exemplo, né? Esse daqui eu acho que é o prédio mais alto que a gente tem aqui na área que a gente está mapeando. Olha como que ele fez a junção desse prédio. Ele junta aqui de uma forma totalmente estranha. Então, se a gente mudar para o do MDS, por mais que ele tenha uma leve distorção, ele tem uma distorção sim, né? Mas ele pelo menos ele junta da maneira correta, tá bom? Esse tipo de distorções, tanto quanto esse do MDT, que não casa as feições, quanto do MDS, olha aqui um telhado, tá? Provavelmente distorcido aqui. Então, tanto essa distorção do MDT quanto do MDS, eu vou ensinar como fazer a correção na próxima aula. A última informação que eu vou dar aqui é em relação ao nosso GSD, e quando a gente gera esse último produto, já dá para a gente fixar melhor os parâmetros, os conceitos na nossa mente. Então lembra lá no início do curso, basicamente, que eu falei para você que o GSD, ele não está relacionado basicamente, né, com, por exemplo, eu escolhi um GSD de 6 centímetros, não é porque eu estou errando 6 centímetros,
6 centímetros de GSD, o que significa? O nível de detalhamento, tá? O que é o meu GSD de 6,75 centímetros? Se eu vier aqui no meu ortofoto mosaico, der um zoom, 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 até eu ver o tamanho dos pixels, se eu pegar uma reguinha aqui e tentar medir o tamanho de um pixel, ó, ele vai ter 6,75 centímetros. Então, por que a gente fala em nível de detalhamento? Porque quanto menor for um GSD, quanto menor for o tamanho do meu pixel aqui, eu vou conseguir representar uma feição com maior detalhamento, tá? Eu vou fazer depois a comparação com você na aula de exportação. Qual que é a comparação de um GSD aqui do nosso que está de 6,75 centímetros com a imagem do Google Earth, que é imagem de satélite, tem um GSD mais ou menos de 1 metro, tá? Para você ver a diferença desse nível de detalhamento. Então, quando a gente fala de GSD, eu quero que você entenda nível de detalhamento. Então, por exemplo, eu tenho um projeto para fazer, mas eu nunca mexi, eu nunca fiz nenhum projeto de mapeamento. Como que eu vou saber o nível de detalhamento que eu quero? Então, eu já dou uma dica para você. Analise bem esse produto aqui, esse ortomosaico que a gente gerou com basicamente 7 centímetros aí de GSD, e analisa. Esse produto, ele está com um detalhamento adequado? É o detalhamento que eu preciso para o meu projeto? Ou ele está até com um detalhamento a mais do que eu preciso? Se tiver com pouco detalhamento, diminui o GSD. Se tiver com um detalhamento maior, aumenta o GSD. Se estiver bom, é isso que você precisa? Projete aí, elabore um GSD que nem esse, parecido, tá bom? É assim que a gente começa a fazer análises para saber qual que é o tipo do GSD que a gente vai utilizar nos nossos projetos. Essa aula foi mais para apresentar aqui os dois mosaicos de ortofotos, o tanto com o MDT quanto do MDS, as distorções envolvidas nos dois, e na próxima aula a gente vai fazer as correções dessas distorções. Então, bons estudos, eu espero você!